Hoje eu vou te ensinar como sair desse relacionamento tóxico ou como nunca mais viver um relacionamento ruim, como você já deve ter vivido antes, e finalmente conseguir viver um relacionamento que seja saudável, com alguém que te queira de verdade, que te valorize, que você se sinta amada, respeitada e valorizada. Eu sou a Karina e eu tenho como propósito ajudar as pessoas a expandirem a sua consciência e, consequentemente, aprenderem a viver um relacionamento que seja realmente importante. E hoje eu vou te dizer como que eu fiz essa transição de sair de uma pessoa que só tinha vivido relacionamentos tóxicos e ruins e com pessoas indisponíveis para hoje ser casada, ter uma vida completamente estável, um relacionamento saudável, uma pessoa que me valoriza e ter uma vida que eu sempre quis e que antes eu não conseguia. E eu tentei, olha como eu tentei, assim. E eu tenho certeza que você que tá me assistindo também, porque a gente busca muitos meios, né? A gente busca muitas formas de tentar entender por que eu só me envolvo com pessoas que não querem nada comigo. Por que eu só me envolvo com pessoas que só querem sexo? Por que eu me envolvo com pessoas que me tratam mal, que não estão disponíveis? Bom, então eu vou compartilhar a minha história com vocês e ao mesmo tempo eu vou te explicando por que a gente se envolve com essas pessoas que logo de início a gente já viu que tem um monte de red flag ali, um monte de sinais de que essa pessoa não é uma boa pessoa para você, mas a gente faz o quê? Vai lá e entra de cabeça. A gente espera assim se envolver, ficar apaixonada, chegar no máximo pra falar, não, mas peraí, acho que não é isso não, eu acho que eu tô num relacionamento ruim. Bom, eu fui criada de uma maneira aonde eu não podia me expressar dentro da minha casa, na minha infância, com a minha mãe. Como vocês sabem, os meus pais, eles são separados desde que eu tinha 6 anos. E o meu relacionamento com a minha mãe era assim, ela entendia que ela estava num nível superior que eu dentro da nossa casa e eu estava num nível inferior. Então, tudo que ela falava, fazia, gritava, brigava, eu não podia me defender. Por quê? Porque ela era minha mãe. Então era assim, fica quieta que eu sou sua mãe, você não pode me responder, você não pode se defender, você não pode criar nada que seja a seu favor. E, gente, de novo, os nossos pais fazem o melhor que eles podem fazer. Ela não fazia isso porque ela era uma pessoa ruim, porque ela queria o meu mal, não é nada disso. Foi porque ela aprendeu dessa forma e dessa forma ela replicou. Não tem problema nenhum. Quer dizer, tem e eu vou explicar pra vocês qual é o problema agora. Mas ela não fez isso buscando o meu mal. Só que, como que uma criança entende essa questão dela não poder se defender, dela não poder colocar os argumentos dela, mesmo estando certa ou mesmo estando errada? Como é que isso se forma na cabeça de uma criança? Bom, nós sabemos que a nossa personalidade ela é formada até em torno dos 7 anos, quando a gente é criança. E nesse momento, a gente vai entendendo como o mundo vai funcionando através dos olhos dos outros, que é o que a gente conhece como crenças. Essas crenças são o que regem a nossa forma de enxergar o mundo. Ou seja, por que eu enxergo o mundo diferente de outras pessoas? Por que essa maneira de enxergar o mundo é tão individualizada? Porque as crenças são o que fazem com que a gente tenha essa percepção de como o mundo funciona. E aí, essas crenças, elas ficam lá no nosso inconsciente, lá naquela partezinha escondida na nossa mente. E quando elas estão lá naquela partezinha escondida, elas não ficam nunca em silêncio. Elas estão sempre funcionando, mas de uma maneira, claro, escondida, porque elas estão no inconsciente. E como é que essas crenças são acionadas? Através dos nossos canais sensoriais. Então, através da visão, através do olfato, através do tato, através do paladar. Então, a gente, através de todas essas questões sensoriais externas, essas crenças, que são a maneira como a gente aprendeu a ver o mundo, são acionadas. A hora que elas são acionadas, o que acontece na nossa mente? Vem um pensamento. Quando esse pensamento ganha força, como que é ganhar força um pensamento? Vem esse pensamento e eu alimento ele com mais pensamentos dessa mesma origem. Pronto, ele ganhou muita força, ele está instalado, vem o quê? Uma emoção.
A hora que essa emoção está instalada, vem um comportamento. E como as nossas crenças, elas estão ali desde que a gente é criança, é isso que a gente chama de comportamentos repetitivos automáticos. E é por isso que a gente não consegue tão facilmente trocar esses comportamentos, porque eles são só um sintoma de uma crença que tá ali escondidinha na nossa mente. Então, eu aprendi que eu não podia me defender. Eu aprendi que pra mim, num relacionamento, eu deveria aguentar calada uma pessoa gritar comigo, falar palavras ruins pra mim, me ofender, mandar em mim, porque foi assim que eu fui criada pela minha mãe. Aí eu cresci, fui viver a minha vida, e aí adivinha só? Conheci uma pessoa que gritava comigo, falava palavras horríveis pra mim, me tratava como se eu tivesse que ficar calada o tempo inteiro. O que a minha crença entendeu? Meu Deus, Karina, isso é amor. Nossa Senhora, se interessa por esse cara agora. Por quê? Porque foi isso que a minha crença me ensinou, que era a maneira que a minha mãe me tratava. E se a minha mãe me tratava dessa forma, é porque isso é amor. E aí minha crença tá errada? Não tá errada, de uma certa maneira ela fez aquilo pra tentar me proteger. Porque se a minha mãe me tratava daquela maneira, é porque deveria ser de alguma forma uma forma de proteção, de amor, de carinho, de cuidado. Só que não. Essas crenças, elas nem sempre são positivas. Elas podem ser positivas, mas muitas das vezes também elas podem ser negativas. E é por isso que a gente se interessa por pessoas que fazem a gente viver um relacionamento abusivo. Tem pessoas que não se interessam e tem pessoas que se interessam. As pessoas que se interessam são essas pessoas que têm esse histórico como o meu. Provavelmente você que está me assistindo também, ou alguém que você conhece também. Porque o que a gente escuta muito? Mas, gente, você não viu isso no início? Como é que você se envolveu com uma pessoa assim? Você não sabia que essa pessoa era assim? Sim, sabia. E foi isso que a minha crença falou pra mim, que era amor, que era proteção, que era cuidado. E aí eu entrei. O abuso, o tratamento ruim, quando não é um tapa na nossa cara, ele é muito velado. E nós que estamos acostumadas a sermos tratadas dessa maneira, sem muito respeito, sem muito carinho, à base do grito, à base da agressão, quando a gente é criança, é muito fácil pra gente entrar num relacionamento assim e não entender que o que tá acontecendo ali é um tipo de abuso. É um relacionamento que não te respeita, com uma pessoa que não te ama. E aí você fica ali com a mesma dinâmica que você tinha com a sua mãe, que era ela falar daquele jeito comigo e eu o tempo todo tentar provar pra ela que eu era sim uma pessoa digna de ser amada, que eu conseguia sim ser uma pessoa muito boa pra ela me amar. E aí é esse mesmo comportamento que eu replico com essa pessoa, ou seja, quanto mais ele me trata desse jeito, mais eu crio na minha mente o seguinte: bom, mas ele tá me tratando assim porque eu também respondi, né? Se eu não tivesse respondido, nada disso teria acontecido. Ah, mas agora ele gritou comigo desse jeito porque eu também, né, fui fazer o quê? Fui ligar pra minha mãe na hora que era pra eu estar fazendo a comida dele. Se eu não tivesse ligado pra minha mãe na hora que era pra eu estar fazendo a comida dele, nada disso teria acontecido, então a culpa também é minha. Você entende que é o mesmo comportamento que eu tô replicando de quando eu era criança? Então a minha mãe brigava comigo, gritava comigo, me tratava de uma maneira super hostil e grosseira. E o meu pensamento de criança era: mas também, né, eu tô errada, porque se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, ela não me trataria dessa forma. Daí eu continuo replicando esse comportamento. Até que a gente sabe que relacionamentos abusivos, eles são progressivos. Não vai ficar sempre no cara ali gritando contigo, não vai ficar sempre ali no cara só sendo hostil. Só não, porque isso já é muita coisa, mas eu quero dizer que isso progride, isso vai pra cima. Até que isso começam a ser xingamentos. Só que como não é de uma hora pra outra, isso já vai sendo progressivo, você começa a entender que o relacionamento tá desgastado e é por isso que ele tá te tratando dessa maneira. E aí você começa a se esforçar mais ainda. Até que isso se torna um certo tipo de agressão física, mas não tão aberta ainda. Ele começa a quebrar coisas na sua casa, ele começa a jogar coisas quebrar qualquer coisa que ele encontra, jogar coisas em você. E aí você começa
a desconfiar. Só que, nesse momento, você também começa a ficar agressiva. E aí, qual que é o nosso pensamento? Bom, ele jogou um negócio em mim, ele me agrediu. Ah, mas eu também joguei de volta, então eu também sou agressiva. Não é só ele. Realmente, a minha mãe sempre falou que eu era uma pessoa muito difícil de conviver. Então, eu tô criando esse relacionamento um inferno. Eu tô fazendo tudo isso um inferno. E aí, por outro lado, a pessoa que está se relacionando com você e é o abusador, porque quando você tem essa criação, você foi criada para ser a vítima de um relacionamento abusivo. Você que está tentando se defender, você que está tentando não apanhar de graça, porque a nossa reação normal é quando a gente é agredido, a gente agride de volta. Essa pessoa, ela te ajuda a entender que você é sim abusadora. Que você é sim a pessoa que tá fazendo com que ele fique louco. Meu Deus, eu não queria fazer isso, olha o que você me fez fazer. E aí você fica, ai cara, realmente. Mas aí eu vou reclamar que ele tá me agredindo, que ele é o abusador, sendo que eu também joguei um negócio nele. E aí fica muito difícil sair desse relacionamento. Porque você entende que o problema de tudo isso é você. Assim como foi na sua infância durante tanto tempo. Mas, meu Deus, Karina, e agora? Como é que eu quebro esse ciclo? Como é que eu realmente consigo tirar essa crença da minha mente para que eu possa viver um relacionamento saudável? Porque é o que eu quero. E é o que você quer, sim, eu entendo. Era o que eu queria demais também. Eu achava que pra mim seria, meu Deus, impossível. Porque minha mãe sempre me falava que ela era uma pessoa extremamente difícil de conviver. Eu acreditava nisso e eu tinha já esses históricos de relacionamento abusivo na minha vida, né? E aí, o que eu fiz? Consegui sair de um relacionamento super abusivo com uma rede de apoio que eu tinha. Eu tinha amigas que eram muito próximas de mim e elas me ajudaram a sair desse relacionamento abusivo. Eu fui para fora do Brasil, fui me reconstruir, fui entender por que aquilo tinha acontecido comigo, fui reconstruir o meu emocional, porque quando a gente sai de um relacionamento assim, a gente sai completamente destruída, desgastada, não confiando em ninguém. E aí, quando eu comecei a me reconstruir, quando eu comecei a entender o que tinha acontecido comigo, começou a cair a minha ficha de que, cara, tudo isso aconteceu, eu me envolvi por uma pessoa assim, porque esse era o padrão que eu estava acostumada a viver. E aí eu fui mergulhar no autoconhecimento, eu fui tentar ler as minhas crenças o máximo que eu podia para que eu tivesse preparada para poder trocar isso e para poder viver um relacionamento bom, realmente. Porque se a gente simplesmente termina um relacionamento abusivo e a gente acha que no outro dia vai chegar um príncipe encantado com um comportamento completamente diferente, vai fazer você se sentir super amada e vocês vão viver um relacionamento saudável e feliz, não vai. Não existe isso. Porque a sua crença está completamente formada para que você se interesse por pessoas que te tratam desse jeito. Lembra? Você entendeu que isso era amor. Se chega uma pessoa para você nesse momento que você ainda não tá curada, chega uma pessoa muito carinhosa, que quer cuidar de você, que quer ser uma pessoa que vai zelar por você, qual que é o seu primeiro pensamento? Ai, nossa, não sei, essa pessoa tem alguma coisa que eu não gosto. Ele é legal, ele é até gentil, é um cara bonito e tal, mas aí não bate. Ele não chama atenção, não sei. Ai, não sei. Ai, uma frase típica de uma crença. Adoro cafajeste. Se você repete essa frase, você tá assim completamente direcionada para continuar vivendo relacionamentos com pessoas que não te valorizam, tá? Crenças são repetições, então nem por brincadeira fique dizendo que você gosta desse tipo de homem. Ai, adoro bandido. Ai, eu adoro cafajeste. Gente, não façam isso, tá? Crenças não são brincadeiras. Elas fazem com que você crie a sua realidade, tá? Então não fica usando isso como uma questão para brincar com você mesma, porque as suas crenças não diferenciam, a sua mente não diferencia o que é brincadeira do que não é, tá? E aí,
Beleza, entendi as minhas crenças. Ah, e aí você tá achando que vai vir um cara do cavalo branco e você automaticamente, ele te tratando bem, você vai. Não vai porque você não se interessa por esse tipo de homem. As suas crenças ainda estão voltadas para aquele cara que não presta. Lembra, você ainda não se curou dessas crenças. Então, se você saiu de um relacionamento abusivo, você quer entrar em outro relacionamento, a primeira coisa que você faz é: preciso limpar as minhas crenças. Não posso agora, neste momento, confiar no meu radar de pessoas que eu me interesso, porque muito provavelmente eu vou me interessar por pessoas que ou estão indisponíveis, às vezes pode aparecer um cara que ele é super legal. Super legal. Ele tá, assim, completamente afim de você. Naquele momento ele faz tudo por você, ele te trata super bem, ele não tem histórico nenhum de agressão. Aí você fala, meu Deus, apareceu. Só que você começa a se envolver com essa pessoa, e o que você descobre? Que essa pessoa ou namora, ou é casada, ou não quer ter um relacionamento, ou essa pessoa não está preparada emocionalmente para ter um relacionamento, ou seja, essa pessoa está indisponível emocionalmente, tá? E aí você se apaixona por essa pessoa e você entende que, tá vendo? Ninguém quer nada comigo agora. As pessoas não me levam a sério. E aí você olha pro lado, tá ali um abusador prontinho pra te amar no segundo dia. Já te amo, já te quero você na minha vida. Por quê? Porque nós, que passamos por toda essa história, nós somos carentes. Então, a gente entende que, cara, se aquela pessoa chegar querendo me dar amor, é ela mesma. E uma red flag de pessoas abusivas, né? Uma bandeira vermelha de pessoas abusivas é: eles te amam, eles querem ter você a todo custo logo no início. Então é tudo muito intenso, é tudo muito avassalador. Meu Deus, eu sou muito amada. E não. Ele só quer logo ter o controle sobre você pra ele começar com os abusinhos dele lá e entrar em todo aquele furdunço que a gente acabou de falar. Tá? Então, assim, terminou o relacionamento, entenda, antes de você conseguir entrar num novo relacionamento, você precisa se curar. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, eu saí daquele relacionamento, fui para outro país, fiquei um tempo lá, voltei pro Brasil, conheci uma pessoa. E aí me apaixonei, nossa, essa pessoa é incrível, essa pessoa é a pessoa da minha vida, a gente se ama demais. E aí o que aconteceu? Essa pessoa estava indisponível. A gente começou a namorar, nós namoramos. Só que era uma pessoa que não queria nada sério, né? Então, mas você não namorou com ele? Sim, mas não era aquele namoro onde a pessoa, ela te respeita, ela te valoriza, ela sabe o que ela quer com você e por isso ela não pisa na bola. Por quê? Porque ela não está disponível para construir um relacionamento. Então, a construção de relacionamentos, ela precisa que as duas pessoas estejam dispostas no mesmo nível. Só que, como eu tava me curando, saindo de um relacionamento abusivo, tentando tratar as minhas crenças, eu vi uma pessoa que me tratava bem, eu vi que era uma pessoa diferente da que eu tinha antes. Então, o que eu pensei? Não, ele vai ver que eu sou uma pessoa digna de ser amada, eu vou provar pra ele. Ele vai entender e ele vai mudar o comportamento dele. Só que esse é o mesmo comportamento que eu tinha com o outro e que eu aprendi a ter com a minha mãe. Entende que o meu comportamento não mudou? Eu ainda não estava no nível onde eu só me colocava em situações que eram benéficas pra mim. Ainda estava tudo bem pra mim estar num relacionamento ou numa posição que não era tão boa pra mim. Por quê? Porque eu podia provar que eu era digna de ter alguma coisa e aquela pessoa ia entender e ia mudar o comportamento comigo. Mas não existe isso, gente. Não existe isso. Aí terminei com essa pessoa, beleza, fui viver a minha vida, entendi que eu ainda não estava 100% curada. Então, eu fui fazer um trabalho profundo de limpeza de crenças, eu comigo mesma. E como que foi o meu trabalho profundo de crenças? Eu fui revisitar, e isso é dolorido, tá? Eu fui revisitar tudo que eu vivi em relação a isso e ressignificar essas crenças. Eu fortaleci a minha autoestima muito, muito, assim, com vários trabalhos de autoestima,
muita reprogramação mental, muita reprogramação de crenças. E aí eu entendi que eu não aceitava menos do que o que eu fazia por mim. E aí eu comecei a fazer muito por mim. E aí eu comecei a me tratar de uma maneira onde eu me sentia amada. Eu comecei a sentir as emoções que eu gostaria de sentir se eu estivesse com uma pessoa. E foi então que eu estava preparada para somente me colocar em situações onde fossem benéficas para mim, né? Então, aí eu comecei a falar com o meu marido agora, e aí eu morava nos Estados Unidos, ele morava no Brasil, e a gente tinha essa questão da distância, né? Então, para mim, eu precisava de muitas garantias para decidir estar com ele, né? E eu gostava muito dele, e só que eu sabia que eu gostava mais de mim. E foi quando eu impus algumas condições. E quando eu impus essas condições, não foi do tipo, ai, se ele não gostar, ele vai embora, e ai meu Deus, eu não vou dormir se eu ver uma mensagem de que ele tá indo embora. Não. Eu tava completamente emocionalmente preparada para que ele fosse embora, para que eu mandasse ele embora, caso ele não se encaixasse no que eu estava procurando. E foi aí que eu descobri que eu tava curada. E foi aí que eu descobri a minha viradinha de chave. E eu falei pra ele assim, eu falei, olha, eu quero muito ficar com você, mas se eu voltar pro Brasil, as minhas condições são essas daqui, né? Se a gente for ficar junto, é isso aqui que eu quero. E pronto, e fui seguir a minha vida. Eu tava completamente preparada, mesmo amando, mesmo gostando demais, tava completamente preparada pra falar, então, querido, um beijo, não vou voltar. Não vou pro Brasil, vou seguir a minha vida e vai doer, mas eu vou te esquecer. Só que quanto mais segura, quanto mais a gente sabe colocar as nossas condições, impor limites, mais as pessoas nos respeitam. E sabe qual foi a resposta dele? Pode pegar todas as suas coisas, pode vir pro Brasil, confia em mim que eu vou preparar tudo aqui. E é aí que eu falo pra vocês, um sim, ele é muito claro. Um homem, quando ele quer estar com você, ele prepara tudo que ele quer para te trazer de outro país para cá, tá? Agora, quando ele não quer, ele não te assume no Instagram porque tal pessoa não vai gostar. Ele não posta uma foto sua porque senão vai criar um probleminha na vida dele. É tudo muito truncado, é tudo muito difícil. Isso é um não. Isso é um não claro, porque fica aquele negócio nebuloso. Tudo que é nebuloso, não é claro, é um não. Um sim, quando um homem te ama, quando ele te respeita, ele não vai medir esforços para estar com você. Gente, ele fez tudo para me trazer dos Estados Unidos para o Brasil. Hoje a gente é casado, hoje a gente mora exatamente onde eu gostaria, hoje a gente tem o carro que a gente super queria, a gente tem um relacionamento muito harmônico, a gente resolve as coisas conversando. Ele super me respeita, ele me trata com muito carinho e eu também. Eu não sou aquela pessoa que é tão difícil de conviver como a minha mãe falava. Eu descobri que isso era algo que ela falava sobre ela e replicava em mim. E eu acreditando que eu era aquela pessoa, eu criando uma crença de que eu era uma pessoa difícil de conviver, eu acreditava que eu não podia ser amada. Então eu precisei limpar aquela crença para entender que eu mereço sim ser amada e eu não preciso fazer demais para isso. Eu sou amada só por existir, por ser quem eu sou, por poder contribuir com a minha presença na vida de uma pessoa. E é isso que é ser amada. A gente não precisa fazer demais. A gente faz porque a gente gosta, porque a gente ama. Depende da sua forma de demonstrar amor. Se é atos de serviço, você vai querer demonstrar amor fazendo mais coisas por essa pessoa, mas enfim. Só que, para que eu pudesse viver isso, para que eu pudesse impor limites, para que eu estivesse preparada caso a pessoa que eu amasse não quisesse cumprir o que eu buscava de um relacionamento, e realmente dispensar essa pessoa porque eu sou mais importante do que tentar me encaixar num relacionamento, eu tive que parar tudo, olhar pra mim, elevar a minha autoestima no máximo que eu pudesse, limpar todas essas crenças, entender que eu não era aquela construção falsa de crenças antigas. Eu tive que criar a minha própria visão de mundo a partir dos meus olhos e não mais a partir dos olhos da minha mãe. Eu tive que criar as minhas próprias crenças para poder viver o que eu vivo hoje.
né? Então, eu escuto muito, muito as minhas pacientes falando pra mim: ah, Karina, mas ele não me assume porque senão a ex dele vai ficar chateada, ou então, ele não me assume porque ele acabou de terminar um relacionamento, ou então ele não me assume. Gente, sempre vai ter uma historinha pro cara não te assumir, mas a resposta é só uma. Quando a pessoa te ama e você sabe o que você quer e você tá preparada pra colocar um ponto final, caso aquela pessoa não se encaixe no que você tá buscando, não é pra ser seu. Tá muito difícil, tá muito truncado, tem que investir muita energia, ele tem isso, ele tem aquilo. Um outro sintoma, você se preocupa demais com o que aquele cara quer. Ele quer isso, ele quer aquilo, ele não pode isso, ele não pode aquilo. Mas e você, ô linda? O que você quer? Tá claro pra você o que você tá buscando? Você tá preparada pra dizer, olha, você não se encaixa no que eu tô buscando. Então, próximo. É um caminho nosso, a gente com a gente mesmo. Enquanto a gente não cura a forma como a gente se olha, as crenças que estão regendo a nossa vida, a gente continua repetindo os mesmos padrões de comportamento e de relacionamento. Então, não adianta ficar buscando um relacionamento saudável se você não está com a sua mente limpa, saudável e bem fortalecida para viver isso. Tá? Eu espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, dá um like nesse vídeo, compartilha, comenta. Todo mundo livre, mulheres felizes com relacionamentos ótimos, porque é o que a gente merece.